todo ano tem uma previsão falando que o mundo vai acabar. Depois dos anos 2000, grande parte são de meteoros e coisas que vêm para a Terra. Mas isso não é uma coisa recente, isso vem desde o início da história. Então hoje nós vamos ver várias delas no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Como que você se prepara pro final do mundo, né? Porque são tantas opções, pode ser um apocalipse zumbi, pode ser um meteoro que tá vindo pra Terra, mas várias pessoas fizeram várias previsões e tem várias que não deram certo, né? Tanto é que nós estamos aqui. Mas hoje nós vamos ver 10 previsões do fim do mundo ao longo da história. Eu acho que você vai gostar bastante. E caso você goste, você não esquece de você vir aqui todo domingo. Por que você não simplesmente se inscreve nesse canal, né? Se você assim, Renato, eu não recebi as notificações do canal. Inscreve, ó. Clica nesse botão gigante vermelho aqui embaixo e badala esse sininho, meu filho, porque todo domingo, 11 horas da manhã, tem vídeo do Nerd Show, tá? E você pode me ajudar inscrevendo, dando like, que você me ajuda a dominar o mundo, certo? Então, vamos para as previsões do final do mundo, porque eu sou muito místico. Olha sua bola de cristal. Então, vambora! Então, a primeira parada nessas previsões do apocalipse é no ano 1000. O que estava acontecendo no ano 1000, né? Você já percebeu que o ser humano ele tem um pequeno problema com datas, com números e principalmente os redondos. Até que alguns anos atrás teve o medo do bug do milênio, né? Que ia virar do ano 1900 pro 2000 e falou que podia detonar com o sistema bancário, que ia ser um apocalipse danado. Mas o pessoal que virou o ano 1000 também tinha uma preocupação grande, mas só que mais por causa de uma passagem da Bíblia, mais especificamente um texto de João pro Apocalipse. E lá tá escrito assim, ó: depois de se consumirem 1000 anos, Satanás será libertado da sua prisão. E o pessoal começou a interpretar como seria o sinal do apocalipse e o fim dos tempos. E como nessa época tava acontecendo algumas coisas, sabe quando você lê aquela doença assim no Google, você fala, meu Deus, eu tô com isso, começa a sentir os sintomas? Exatamente o que aconteceu. As pessoas começaram a ligar alguns acontecimentos, alguns desastres, né, com a virada do milênio. Então eles fizeram a relação com o milenarismo. Você sabe o que é isso? Milenarismo, na verdade, é o seguinte, ó: as pessoas que creem que Jesus vai voltar e vai botar o palco aqui pra quebrar e todo mundo vai, né, vai ter o julgamento final, e basicamente é isso, em termos leigos. Isso aconteceu no início da Idade Média, né? As pessoas começaram a sair das suas casas e começaram a doar suas terras para as outras pessoas. Que falaram assim, o negócio vai acabar mesmo, eu vou fugir para tudo quanto é lado. E foi uma confusão generalizada. Claro que não aconteceu nada, né? Tanto é que a gente tá aqui são e salvo. Mas tem duas coisas que é legal da gente falar. Primeiro, que eu não sei se você sabe, mas na Idade Média, a média de idade do homem era mais ou menos 30 anos. Então, assim, ele também não ia durar tanto até o apocalipse, assim, né? Então, os meninos tinham que virar homens rápido. Tinha um ritual que chamava barbatória, que acontecia mais ou menos aos 14 anos, que eles raspavam sempre a primeira barba do menino. Aí era, quer dizer, a transição dele. Agora você é homem. Você passou de criança pra adulto que vai aprender a montar machado e todas as técnicas de guerra. E as mulheres também morriam cedo, mas é mais por condição de parto. Um lavava a mão, né? Lava a outra, que nem se aprendeu no Castelo Rá-Tim-Bum. Só que é o seguinte, ó, como não acabou o mundo no ano 1000, o pessoal começou a pensar assim, ih, rapaz, não acabou no ano 1000 não. Mas será que não acaba em 1033 não? É, porque Jesus nasceu, né? Mas será que não é 1000 anos a partir da morte de Jesus? Então vão esperar até lá. Eles esperaram e não aconteceu nada. Mas é engraçado esse esquema das datas, porque não é uma coisa muito certa. Você sabia que até 1582, o nosso calendário do jeito que ele é hoje, a contagem de ano, não era desse jeito? Esse calendário do jeito que a gente tem hoje foi criado no século VI por um monge que chamava Dionísio. Ele falou assim, ó, eu acho que a gente tem que fazer o calendário de acordo com um evento assim, top das galáxias, sabe? Tipo aquela balada que você foi e foi inesquecível. E você, tá, podia ser o nascimento de Jesus, hein? Só que do século VI até 1582 demorou para esse calendário ser o oficial, né? Tanto é que foi feito pelo Papa Gregório XII. Por isso que também chamam de calendário gregoriano, entendeu? É só pra você ficar tranquilo aí, é porque é tipo o negócio do Ibope, entendeu? Os anos do calendário pode ser 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Mas agora então a gente vai para 1524, porque alguns astrólogos londrinos juraram de pé junto, eles viram lá no céu que o dilúvio ia começar por Londres e ia varrer o mundo inteiro. Varrer não, né? Lavar. Não lave a calçada com água, entendeu? Use só a sua vassourinha, você economize água. Então, mas como é que esses astrólogos chegaram a essa conclusão, né? Segundo esses astrólogos, eles viram um alinhamento planetário em peixes e falaram assim, ih, rapaz, em peixes, então vai descer água agora. Eu tô brincando aqui, mas tem muita gente que acredita nessa parte dos signos e tem muita gente que acha que isso não tem muita coisa a ver. E até nem sabe muito bem o que é a danada da astrologia, né? É o seguinte, ó, a astrologia, ela nasceu junto com a astronomia. A astronomia é que estuda os movimentos celestes
celestes, mas de uma forma científica. A astronomia é que faz as pessoas encontrarem os planetas, a NASA verem as coisas todas lá. A astrologia, ela estuda o que os movimentos planetários ou dos astros estão incidindo na Terra, entendeu? Então, por exemplo, o cara olhou assim, nossa senhora, a Lua tá passando em Marte aqui agora, entendeu? E começou a guerra. Então, quando a Lua passa em Marte, é porque vai ter guerra aqui. Isso, durante muito tempo, principalmente no período da Idade Média, foi uma coisa muito aceita. Os reis tinham os próprios astrólogos, né, que ajudavam eles a tomarem algumas decisões do dia a dia. Então, por exemplo, será que eu vou invadir aquele território? Deixa eu perguntar ao meu astrólogo aqui. Ah, tá muito bom, agora tá acontecendo. E hoje em dia, inclusive, tem vários empresários que usam os astrólogos para tomarem algumas decisões empresariais, entendeu? Você pode perguntar a alguém que entende disso que vai explicar melhor algumas decisões disso aí, mas eu só penso que meu Cavaleiro do Zodíaco, na verdade, é terrível. Máscara da Morte, eu podia, né, ter feito muito melhor que isso. E claro que quando as pessoas começaram a ouvir essa previsão, elas entraram em pânico, né? Todo mundo começou a evacuar a cidade e irem para uns lugares mais altos. Só que daí, o que aconteceu? O pessoal que não tava nem aí, né, ficou na cidade, começou a saquear tudo e não aconteceu nada. E o pessoal falou assim, rapaz, eu errei o cálculo aqui, ó. Não era 5, não, era 6. Então eles recalcularam isso para 1624 e claro que não rolou. Mas pra você que acha que é tudo baboseira, que os astros influenciam diretamente aqui na Terra, na verdade não é bem assim. Só que é provado cientificamente, né, que a Lua altera a condição das marés. Você já ouviu falar nisso? Eu vou te explicar por quê, e isso vai ajudar a gente a entender uma previsão lá na frente, mas aguenta aí. Você deve saber que todo corpo, né, tem a sua força de atração. Por exemplo, eu não sou tão bonito, a minha força de atração não é tão boa assim. Mas por eu ser bem pesado, né, a minha força de atração é maior do que uma atração de uma pessoa menor. E se a gente pensar na Terra e na Lua, tem essa força de atração entre os dois. Tanto é que eles estão lá, né, rodando, tá, no cosmos. Dependendo do lado que a Lua e a Terra estão viradas, tem a força de atração da Lua, que faz com que os mares, né, fiquem mais atraídos pela Lua. Então é por isso que tem a maré alta. Quando a Lua não tá virada para essa parte da Terra, a maré volta ao normal, entendeu? Então é como se fosse um cabo de guerra entre a Lua e a Terra, e aí o mar começa a deformar por conta disso. E é por isso que causa a maré alta. Mas agora então vamos para 1585, porque o mundo não acabou, mas tinha um cara corajoso que na verdade deixou uma mensagem que o pessoal entendeu como um profeta do apocalipse. Você vai entender. Tinha um carinha que chamava Miguel Servet, e tem um livro desse cara que tem uma previsão que teoricamente o reinado do diabo nesse mundo ia começar em 325 a partir do Concílio de Niceia e restaria por mais 1260 anos, ou seja, o mundo ia acabar em 1585. Isso aí deixou o pessoal meio preocupado, né? Porque tinha várias interpretações possíveis, principalmente o fim. Mas olha só a história desse Miguelzinho. O Miguelzinho, ele na verdade ele é praticamente um engenheiro, eletricista, ele estudava de tudo. Ele era praticamente o Rodrigo Hilbert de antigamente. Vai fazer um churrasco, ele mesmo mata o bicho, ele mesmo faz a churrasqueira, ele constrói um prédio, é tipo isso. E desde pequeno ele começou a estudar bastante. Só que, você sabe que nessa época o domínio da igreja era muito grande, né? Inclusive na política. Então qualquer um que se rebelasse ou tivesse uma ideia contra a igreja, ia ter uma coisa chamada Inquisição que ia lá, né, dar uma sapecada em todo mundo. Só que o Miguelzinho começou a questionar algumas ideias, tipo da Trindade. Ele falou que não tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí ele começou a escrever sobre isso e fazer alguns livros, né? Ele também questionou um pouco sobre a predestinação, de que a pessoa nasce, já tem um destino e tudo mais, que são os preceitos básicos da Igreja Católica nessa época, né? E ele fez o seguinte, falou assim, já sei, vou começar a espalhar minhas ideias. Eu vou mandar isso pra um cara que chama João Calvino, que é um teólogo muito famoso da época, né? Ele com certeza vai me entender. Ele começou a trocar cartas com João Calvino. Só que o João Calvino começou a ignorar, começou a mandar algumas respostas falando que não era bem isso, né? Por fim, o João Calvino delatou esse cara e ele simplesmente foi queimado na fogueira da Inquisição, né? Ele foi decapitado e tudo aquelas coisas gostosas, né? Aquele tratamento VIP. Mas aí você para pra pensar um negócio, assim, peraí, mas você falou que ele tava falando sobre o fim do mundo e tal, mas ele tava contra as ideias da religião? Como é que ele falou que o diabo e tudo, ele acreditava nisso? O negócio é o seguinte, ó, ele falou que a partir de 325, no Concílio de Niceia, que o pau ia começar a quebrar, né? Você sabe o que foi o Concílio de Niceia? Foi como se fosse uma reunião que as pessoas da igreja fizeram para montar a Bíblia, né? Ver o que ia entrar, qual caderno que ia entrar, o que não ia entrar,
entrar, qual evangelho que não ia. Então era aquele negócio, todo mundo na sala pensa, esse aqui tem que entrar, esse aqui não tem. Eles resolveram fazer o seguinte, ó. Segundo a história, como o rei falou que o negócio não tava dando certo, porque tava todo mundo discutindo, falou pra todo mundo deixar os livros no chão, né? E trancou essa igreja em que eles estavam. No final das contas, no dia seguinte eles voltaram e tinha 4 livros em cima do altar, né? Que miraculosamente, né, foram escolhidos para serem uns livros da Bíblia. Então, na verdade, essa previsão era como se fosse alguma coisa codificada, né? Alguma crítica contra a igreja. Na verdade, foi um erro de interpretação tratado como uma previsão do fim do mundo. E quando a gente começa a falar de fim do mundo, tem vários filmes que a gente lembra, né? Tipo o Armagedon, tem várias coisas. E como o fim do mundo mexe com a imaginação das pessoas, né? Tem até alguns animes que estão saindo novos aí que eles têm essa temática. Tem um anime novo que tá saindo que eu comecei a assistir que chama Dr. Stone, que basicamente toda a humanidade virou pedra por algum motivo, né? E depois eles estão começando a despedrar e eles descobrem que tá lá no ano 5000. É uma coisa meio pós-apocalíptica. Outro que eu gosto muito também é o Attack on Titan, mas aí já é um apocalipse, né? Tipo assim, a humanidade tá com medo do que tá por fora. Se você não conhece nenhum desses dois e vários outros animes, né, tem um lugar muito bom pra você assistir que é o Crunchyroll. Você já ouviu falar? O Crunchyroll é o novo parceiro que tá depositando um pão de queijo aqui no Nerd Show. Você gosta de anime clássico, aqueles antigos? Você gosta de anime novo? O Crunchyroll é uma plataforma de streaming dos animes, só pra isso, meu filho. Você pode assistir a maioria dos animes de forma oficial onde você quiser, seja na televisão, no tablet, no videogame, no Apple TV, no Chromecast, todo lugar. E o Crunchyroll pega praticamente todos os animes novos e coloca lá pra você acompanhar tudo. E olha só, sem pagar nada, você pode ver vários animes em Full HD dublados em português. Mas se você for um membro premium, você tem acesso ao Simulcast, que você vai assistir todos os animes 1 hora depois do lançamento lá no Japão. É bom ou não é? É bom demais. E na versão premium você assiste todos os animes sem anúncios. Na versão free você tem os anúncios lá no meio, mas também é episódio pra dar com pau. Você vai ficar muito feliz. Mas como sou eu que tô recomendando e o pessoal pediu pra eu liberar, vou liberar aqui pra vocês 14 dias de premium grátis lá no Crunchyroll, tá? Tá no primeiro link aqui da descrição. Vá lá, assina que você vai gostar bastante, tá? Depois você me conta sua experiência, porque eu tenho certeza que foi lendária. Mas agora a gente vai para 1656, quando teve uma previsão de final do mundo do Cristóvão Colombo. Você sabia disso? Para você que não sabe, o Cristóvão Colombo ele tem a fama de ter descoberto a América. Apesar de eu não sei como é que ele pode ter essa fama, sendo que já tinha gente lá, então ele não descobriu nada. Mas enfim, teoricamente o Cristóvão Colombo nasceu em Gênova, né? Na verdade tem vários documentos que puxam a sardinha para a cidade que ele nasceu, né? Mas no final das contas, ele morou algum tempo na Espanha e em Portugal, e inclusive ele tentou tramar a sua ida até as Índias, né, por esses dois países. Na verdade, por vários países. Como nos anos 1400 estava todo mundo começando com as navegações, era o grande tchan da época, né, Cristóvão Colombo queria testar uma teoria que estava acontecendo agora, né, uma teoria de que a Terra era redonda. Que se você tá achando que ela é plana... Não, deixa esse trem pra lá. Aí ele pensou o seguinte, mas então é o seguinte, ó, se o negócio é redondo, se eu quero chegar nas Índias, se eu sair desse lado aqui, ó, eu vou chegar por esse lado aqui. Então, eu acho que vai dar certo. E foi o que ele tentou vender para todas as coroas dos países, né? Por exemplo, ele chegou para Portugal e falou assim, então, gente, eu queria fazer essa expedição e tal. Portugal não deixou que ele fizesse, não liberou a verba. Ele chegou para Espanha e falou assim, então, Espanha, eu queria fazer essa travessia aí pra gente achar as Índias, ficar mó rico, vai ser mó maneiro. A Espanha, de primeiro momento, não aceitou, porque ela tava tendo uma invasão do povo árabe. E falou assim, não, mas eu não tenho como eu te dar dinheiro, eu tô precisando ir pra guerra e tal. Mas quando depois a Espanha conseguiu expulsar esses povos, ela falou assim, beleza, agora eu vou te financiar, porque eu tô, né, tirei uma dívida aí das minhas costas. Então, Cristóvão Colombo conseguiu o que ele queria, conseguiu a verba, né, e testou o conceito dele. Só que de um jeito meio errado, né, uns graus pra cima, uns graus pra baixo, porque ele queria chegar nas Índias, mas acabou chegando nas Bahamas, achando que era as Índias. E o Cristóvão Colombo muitas vezes é pintado como um herói, né, mas quando a partir do momento que ele chegou lá, teve uma previsão do apocalipse mesmo, porque vários nativos foram massacrados por conta de ouro, de riqueza e tudo mais. Ele ficou meio que soberbo, o negócio subiu pra cabeça dele, não deu muito certo não. E foi exatamente por isso que ele lançou um livro. Entre os anos de 1502 e 1503, ele lançou um livro de profecias. O que ele queria com esse livro? Ele achava que as ações dele eram meio que dirigidas por Deus, sabe? Que era como se fosse uma missão divina, que ele estava trazendo o livramento. Então que ele era como se fosse um herói. Ele queria convencer a realeza disso. Então, segundo Cristóvão Colombo, nesse livro, a Terra foi criada em 1543 e ia durar 7.000 anos a partir disso. Ou seja, o mundo ia acabar em 1658. Mas não aconteceu, né? Cristóvão Colombo foi pro saque, nós estamos aqui.
Eu já te falei que o pessoal se liga muito nos números, né? Então uma previsão de fim do mundo que o pessoal morreu de medo foi em 1666. Você sabia disso? O que aconteceu? 666, você sabe que é um número que já não tem uma fama muito boa, né? E quando começaram a acontecer algumas calamidades no mundo, o pessoal logo pensou assim, pronto, acabou. Já tá ferrado, o mundo vai acabar de novo. Oh, meu Deus. E os acontecimentos-chave que deram essa fama pra esse ano foram duas coisas conhecidas. Um foi a peste bubônica e o outro foi o incêndio de Londres. Mas eu vou te explicar o que é. Primeiro, seria legal da gente entender o porquê que esse 666 tem essa fama toda, né? Então, a fama vem de uma passagem bíblica. Quem tiver discernimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e seu número é 666. Pois é, mas por que 666 especificamente isso, né? Sabe por quê? Os povos antigos faziam uma coisa de mascarar o próprio nome, principalmente no hebraico. O que acontecia? Normalmente cada letra do nome da pessoa tinha um valor numérico. E quando você somava todos esses números, você tinha como se fosse o número do seu nome. Isso era para codificar, para você usar em texto ou em qualquer outra coisa. Era um tipo de código. Então, por exemplo, Ana com 2 N's seria igual a 102, a soma desses valores. Só que tinha um romano que perseguia o pessoal naquela época, que era o Nero César. E o pessoal que escreveu a Bíblia não gostava muito dele, né? Você imagina que qual que era a conta que dava o nome dele, Nero César? Exatamente, 666. Então, muito possivelmente, esse 666 era uma clara referência ao Nero, entendeu? Então, o contexto histórico explica muito disso aí. A peste bubônica, você deve saber que teve uma grande epidemia, né, que matou várias pessoas e foi tratado quase uma extinção das pessoas da Europa, porque muitas pessoas morreram nessa época. Claro que a primeira crise foi muito pior, mas a peste bubônica, que tinha o principal transmissor, o rato, fez muitas vítimas e o pessoal ficou maluco, né? Tanto é que tem aquelas pessoas de máscara que vinham pra tratar, pra não pegar essa doença, que era totalmente transmissível. Era um negócio bem sinistro. E a outra coisa que aconteceu foi o grande incêndio de Londres, que destruiu muita coisa lá. Então, o incêndio começou na padaria Thomas Farrier, né? Só que naquela época, as casas eram feitas muito juntas e eram todas de madeira. Quando começou o incêndio nessa padaria, a cidade inteira começou a pegar fogo. O meio de tentar deter o fogo nessa época não eram nem os bombeiros, né? Eles derrubavam uma casa para esse fogo não conseguir passar para próxima. Mas só que como o pessoal falou assim, não, a gente vai conter esse incêndio aí, não precisa se preocupar agora não. Pode destruir a casa? Não vai mexer com isso agora não. Demoraram a agir e o fogo começou a espalhar para tudo quanto é lado. Quando eles foram tentar tratar, era tarde. Destruiu mais de 13 mil casas, 87 igrejas e 44 prédios públicos. O negócio foi feio, mas não era um presságio do fim, o mundo não acabou. E só lembrando que antes do mundo acabar, né, eu queria agradecer aos membros do canal que estão todos com a fotinha aqui, ó. Olha só, todo mundo fazendo parte do Nerd Show, ajudando a gente a dominar o mundo. Muito obrigado a tanto você que tá assistindo e não é membro, quanto aos membros que contribuem para esse canal continuar e fazer Nerd Doc, que tá chegando Nerd Doc. Tá muito legal, você vai sentir um quentinho no coração com o novo Nerd Doc, tá muito nostálgico, você vai gostar. E se você quiser virar membro também, tem várias recompensas, clica aqui no botão, ó, seja membro e vê todas as recompensas, né? Tem várias coisas que você pode escolher. Então, fico esperando sua inscrição, tá? Um abraço e obrigado a todos os membros. Agora a gente vai para 1806. Esse aqui é incrível o que a mente humana pode proporcionar, né? O que aconteceu? Começaram a surgir alguns rumores de que tinha uma galinha que estava prevendo apocalipse. Exatamente. Mas como é que uma galinha pode fazer isso? Juravam as pessoas de pé junto que todo o ovo que essa galinha botava estava escrito que Jesus está voltando, né? Aquela parte do milenarismo de novo. Isso começou a tomar uma proporção gigante, porque como que o ovo da galinha vem escrito isso? E a dona dessa galinha era Mary Bateman, que mais tarde foi descoberta, depois de todo mundo ficar maluco, que era um grande golpe, ela era uma farsa. Ela não era só uma farsa, ela era uma mentirosa de primeira categoria. Como é que ela fazia isso? Ela pegava o ovo da galinha, né? E escrevia o texto no ovo com ácido. E depois o que ela fazia? Ela colocava de novo o ovo lá na galinha, entendeu? Coitada dessa galinha, que eu fico pensando. Pra ela o mundo acabou. Eu nem preciso falar da fama de mentirosa que essa moça ficou, né? E ela fez inclusive várias outras coisas, porque ela ficou muito famosa como a bruxa, né? É o seguinte, ó, tinha um dia que ela tava andando na rua e conheceu um casal. E segundo o marido da moça, essa moça tava tendo alguns problemas, se sentindo mal, e procurou a Mary Bateman, porque falou que ela podia ajudar com algum ramo, alguma coisa. Então a Mary Bateman falou assim, aqui ó, você toma esse negócio aqui que vai fazer muito bom pra você. Na verdade não
toma, isso era um pudim. Ela dava um pudim todo dia pra esse casal. E essa moça começou a comer esse pudim todo dia, mas o marido não gostava muito, como dava só uma colherada. O que eles não sabiam é que esse pudim era envenenado. Então chegou um determinado ponto em que essa mulher morreu e depois descobriram a farsa dessa moça, né, que tava tentando envenenar esse casal pra, né, sempre por causa do dinheiro. A Mary Batman foi pro julgamento. Ela ia ter a pena de morte, mas ela falou que tava grávida, que não podia, né, acontecer isso, só que no final das contas descobriram que era mentira de novo e ela foi enforcada em praça pública. Mas o mais estranho que aconteceu depois é que o povo começou a tirar pedaços da pele dela e fazer como se fosse uns, vamos dizer, uma lembrancinha assim, ó, porque eles teoricamente acreditavam que isso ia tirar o mau olhado deles, ia proteger eles. É muito estranho, né? O pessoal desse ano aí, que me perdoe, mas meu Deus, mas o mundo não acabou não. Agora nós vamos chegando mais perto, que nós vamos para 1910, uma previsão do Camille Flammarion. Então, o Camilinho, ele era um estudioso do céu e um espírita. Inclusive, ele participou junto com Allan Kardec lá daqueles experimentos do espírito e do que escreveu o livro dos espíritos. Só que o Camilinho, ele não acreditava muito na questão do espírito em si, né, que podia ter muitos charlatões, muitas pessoas falando que lia o futuro e tudo mais, ele não acreditava muito nisso. Ele acreditava mais na telecinese e no poder do pensamento, que as pessoas mesmo vivas podiam fazer determinadas coisas, ele levou os experimentos para isso. Mas só que em 1910 começou um pânico geral por causa das afirmações do Camilinho, porque nesse ano ia passar o cometa Halley, e ele disse que os gases tóxicos da cauda do cometa Halley iam começar a dissolver a humanidade, a atmosfera, ou seja, ia todo mundo pro saco. E foi um pânico generalizado, né? Todo mundo começou inclusive a lucrar com isso, e começava a vender máscaras anti-cometa, né? Pílulas para você não derreter, teoricamente. Foi tipo assim, um mercado paralelo do final do mundo. Mas só que, claro, o cometa passou e não aconteceu nada, né? Até porque a composição da cauda do cometa Halley é basicamente construída de vapor de água, hélio e amônia, que não é nocivo, né? Apesar da cauda desse cometa, eu não sei se você sabe, mas ela é gigante. Ela é a mesma distância da Terra até o Sol. É muita coisa. O cometa Halley passa de 75 em 75 anos e a última vez que ele passou foi em 1986. A próxima aparição dele vai ser em 2061. Eu espero que todo mundo aqui esteja, né, até lá pra gente ver esse cometa passar, porque eu não vi. Então, agora nós vamos para 21 de dezembro de 1954, quando um culto falou de uma previsão do final do mundo, mas era um culto que venerava uns alienígenas, que chamava a Irmandade dos Sete Raios. Esse é um negócio bem maluco. Então, essa previsão fala mais sobre aquele tal cometa que eles falam do cometa Nibiru, né, que teoricamente vai se chocar com a Terra em algum ponto. Tem várias coisas que falam sobre isso. Mas essa Irmandade dos Sete Raios é uma irmandade que sabe, tudo que é oculto e que passa no History Channel, eles acreditam, entendeu? Por exemplo, uma coisa que eles acreditam bastante é que existiam 3 continentes perdidos, né? Um se chamava Mu, o outro Lemúria e a própria Atlântida. Dizem que o Mu é como se fosse o continente principal, que Lamúria veio desse continente, só que tudo foi para as profundezas do oceano e que 50 milhões de pessoas morreram quando o Mu foi pro saco. E outra coisa que eles acreditam é na descendência da humanidade dos Anunnaki. Você já ouviu falar nos Anunnaki? Você tá precisando ver mais History Channel. Você tá vendo pouco. Os Anunnaki era como se fosse um povo antigo que veio dos céus, entendeu? Então várias mitologias tratam essas pessoas que vieram de determinado lugar do céu, que desceram do céu. E isso é um ponto base para a teoria dos antigos astronautas, né? Que os deuses, na verdade, eram astronautas e teoricamente seriam o povo Anunnaki. Então, por exemplo, os especialistas, como que fizeram as pirâmides do Egito? Essa seita acredita que foram os Anunnaki. Quem fez as pirâmides Maia, tudo isso, porque não tinha como trazer aquelas pedras gigantes? Anunnaki, entendeu? Era tipo a resposta para tudo, Anunnaki. Então o mundo não acabou e quando essa previsão foi pro saco, ela até virou uma referência para um livro que chamava Quando as Previsões Falham, né? Mas não aconteceu. Agora vamos para 10 de março de 1982, que o John Gribben e o Stephen Pledman fizeram uma previsão em um livro do efeito Júpiter. Você já ouviu falar sobre isso? Você lembra que eu te falei do alinhamento de Aquário lá, que tinha os planetas forçam o negócio, tem uma gravidade? Pois é, basicamente eles falaram que o efeito Júpiter ia detonar uma dinamite que a gente tem aqui na Terra, que é a falha de San Andreas. Você sabe o que é? Vou te explicar daqui a pouquinho. Oh, shit. Here we go again. Mas basicamente a teoria é o seguinte, ó. Nesse ano, nessa data, ia acontecer um alinhamento planetário em que
todos os planetas iam estar pro lado esquerdo do Sol. Então, tipo assim, todos iam uma fila indiana, entendeu? E qual que era o medo nisso? Como eu te falei, cada astro tem uma atração gravitacional. Só que Júpiter, assim, Júpiter é gigantesco, mas é muito maior que a Terra, entendeu? A Terra é bolinha de gude perto de Júpiter. E eles ficaram com muito medo que a força de Júpiter mais a força de Plutão fosse puxar a Terra, estremecer tudo e quebrar a falha de San Andreas. Pra você ter uma ideia do tamanho de Júpiter e da força dele, Júpiter não orbita ao entorno do Sol certinho. Por quê? Porque Júpiter é tão grande que ele também exerce uma força sobre o Sol, que é muito maior que Júpiter. Mas mesmo assim, o Sol também tem uma trajetória mudada dentro de um eixo por causa de Júpiter. Mas só que felizmente nada aconteceu além do nível do mar aumentar 45 microns, né? Que é nem um cabelinho, entendeu? Depois eles reconsideraram esse efeito Júpiter e falaram que era a erupção do Monte Santa Helena que tinha acontecido. Mas, né, não, foi aquilo que aconteceu, entendeu? Mas o que é a falha de San Andreas, né? Na verdade, é o encontro das maiores placas tectônicas da Terra. As placas tectônicas são como se fosse o suporte dos continentes. Então tem dois ali que estão brigando. E tem uma tensão muito grande, porque os dois são muito fortes. E isso passa no meio ali da Califórnia. Então, quando esse negócio estourar, meu filho, nossa senhora, todo mundo espera o tal do Big One. Vai ser o super tremor de terra que vai detonar bastante coisa. E tem vários filmes sobre isso, né? A Falha de San Andreas com Dwayne Johnson, o The Rock, que é legal, é um filme legalzinho pra você assistir. Você assiste esse filme, você vai entender melhor a destruição, como é que é. Apesar de ser, né, muito maluquice. Mas para fechar, nós vamos para 1999, porque a gente não podia fazer um programa de previsões sem falar do Nostradamus. Então, quando chegou 1999, o pessoal todo ficou maluco, porque tinha uma tal previsão do Nostradamus do fim do mundo. O rei do terror viria do céu em 1999 e 7 meses. Então foi interpretado que o rei do terror ia chegar em julho de 1999. E várias pessoas começaram a acreditar, porque elas julgam que algumas previsões do Nostradamus já foram certas ao longo da história. Tem alguns exemplos, inclusive, que é até difícil você não pensar nisso. Mas olha só, das profundezas do oeste da Europa, uma criança pequena nascerá de pessoas pobres. Aquele que pela sua língua seduzirá uma grande tropa. Sua fama aumentará em direção ao reino do Oriente. Vários estudiosos de Nostradamus falam que ele estava falando de Hitler, né? Que realmente veio do leste da Europa. Uma coisa pobre, ele levou todo mundo no gogó, né? Outra aqui, ó. O sangue dos justos será derramado por Londres, queimado pelo fogo no ano 66, que faz referência ao ano de 1666, o incêndio de Londres. E teve a previsão que deixou Nostradamus famoso, né? Que foi a morte do rei Henrique II. O jovem leão vencerá o velho no campo de combate em uma única batalha. Ele atravessará os olhos através de uma armadura dourada. 2 feridas se tornarão uma, então ele morrerá de uma morte cruel. Que realmente aconteceu durante uma batalha. A pessoa que matou Henrique II era mais novo, os dois estavam com a armadura de leão dourado. Então, assim, o pessoal falou assim, pera aí, que esse Nostradamus aí, tal. O Nostradamus nasceu em 1503, lá na França, e ele se formou em medicina. Só que aconteceu que ele ficou um pouco desolado depois que a esposa e o filho dele morreram pela peste, né? Ele sendo médico, ele ficou meio bitolado assim. Só que depois ele se casou com uma viúva rica. E depois disso ele começou a trabalhar só com as previsões dele. Ele tinha tempo, né? E teoricamente para fazer as previsões, ele dizia que se concentrava bastante num quarto, né? E ele colocava uma vasilha com água e começava a olhar essa vasilha. E esse reflexo da água começava a dar essas previsões para ele. E ele fez várias e várias previsões. Claro que algumas, né? Tipo essa do Rei do Terror, não deu muito certo. Por quê? O pessoal teve várias interpretações. Por exemplo, podia ser uma guerra nuclear, que o terror vem do céu, podia ser uma bomba atômica. Muita gente previu também que seriam os alienígenas ou coisas de OVNIs. Felizmente nada aconteceu. Mas também seria uma interpretação errada porque o próprio Nostradamus mandou uma carta pro filho dele falando especificamente em que número de ano o mundo ia acabar, que é no ano de 3797. Mas ele falou que antes, no próximo milênio, né, que o mundo ia ter um milênio próspero, entendimento entre os povos, né? É o período que a gente tá vivendo. Você acha que tem período entre os povos? Você acha que tem entendimento, né? Paz e tudo? Pois é, né? Nostradamus errou tanto pro bem quanto pro mal. Bom, meu amigo, é isso. O mundo ainda não acabou. E antes dele acabar mesmo, né? Você podia ver esses vídeos aí, tá vendo? Tem um vídeo do Tazo, tá muito legal. Tem um vídeo das coisas de pobre, né? As coisas de pobre, realmente, ficou muito engraçado esse vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!